Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 14 e 15, nós lemos e diz assim: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, por Tua graça e misericórdia, pela iluminação da nossa mente, por meio do Teu Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a igreja de Tessalônica é uma igreja que tem uma atenção muito especial do apóstolo Paulo, o pregador do Evangelho, o pregador aos gentios, o plantador de igrejas da era cristã. A igreja de Tessalônica recebe este cuidado especial pelo início do seu trabalho, quando Paulo parte para a Macedônia, depois de ter uma visão de um homem que o convida, ele entende que Deus o destinara para aquela região. E então ele chega na cidade de Filipos, onde ele prega o Evangelho, contudo é encarcerado. E Deus efetua um grande milagre na vida de Paulo e de Silas ali. Em seguida ele vai para Tessalônica. E lá no capítulo 17 de Atos, o Lucas narra que a estada de Paulo naquela cidade foi uma estada muito rápida e curta. Ele prega o Evangelho, muitos se convertem, mas uma turba é levantada a fim de criar oposição à pregação do Evangelho ali. De tal maneira que Jason é preso e Paulo tem que sair quase que de imediato daquela cidade, ficando ali poucos dias. E por conta desse pequeno período e da intensa tribulação que se acometeu no início daquela igreja, Paulo tem uma preocupação especial por aqueles irmãos. E então eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos entender todo o contexto pelo qual Paulo escreve esta carta e o que ele narra nesta carta. Inicialmente no capítulo 1, versículo 6, ele entende que aquela igreja nasce em um contexto de tribulação. Acompanhem comigo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. E por conta disso, no capítulo 3, ele justifica, o conteúdo da sua carta, dizendo que, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estáveis convosco predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Paulo então envia Timóteo para saber como estava o estado da fé daqueles irmãos. Posto que receberam a palavra em meio a muitas tribulações, Paulo não teve condições de ficar um tempo prolongado ali para discipular, para cuidar, para orientar aquela igreja. E o próprio apóstolo Paulo e a sua equipe missionária vinham sofrendo vários açoites do inimigo. Isso poderia desestimular, abalar e até mesmo roubar tudo aquilo que fora plantado. Mas então ele fala também a respeito das informações que recebe, que tem conhecimento de que aqueles irmãos, têm sofrido padecimentos por causa dos seus próprios compatriotas. No capítulo 2 ele fala, capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. De que maneira?
das igrejas existentes na Judéia, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Assim como aqueles irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, sofriam forte oposição dos judaizantes, sendo sufocados, perseguidos, muitas vezes maltratados, aqueles irmãos na cidade de Tessalônica, semelhantemente, sofriam padecimentos por conta dos seus patrícios, ou seja, os inimigos dentro da sua própria casa. No entanto, quando Timóteo retorna, Paulo recebe muito boas notícias. E ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Que boas notícias Timóteo traz a respeito da igreja de Tessalônica. Uma prova contundente de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque aqueles irmãos, a despeito de todas essas dificuldades, tinham dado provas inequívocas de que eram eleitos de Deus. E Paulo então destaca isso no capítulo 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Frutos maravilhosos, provas incontestáveis do poder do Evangelho, da vida transformada daquela igreja. E no versículo 9, Paulo fala que aqueles irmãos foram convertidos a Deus, abandonando os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. No entanto, apesar das boas notícias, o coração pastoral de Paulo emite uma nota de preocupação, de cuidado, de exortação. E um dos propósitos desta carta é fazer com que aqueles irmãos sejam, ainda que se tornaram modelos de toda uma região, progredissem ainda mais na fé. E ele fala então isso em alguns momentos aqui nesta carta. No capítulo 3, versículo 12, acompanhe comigo, ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos. Que o vosso amor aumente cada vez mais. No capítulo 4 ele fala: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E no mesmo capítulo, no versículo 10, ele fala: e na verdade, estáis praticando isso, o amor fraternal, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O apóstolo Paulo exorta aquela igreja a continuar crescendo, a continuar frutificando no Senhor, a continuar desenvolvendo os sinais, as evidências de sua fé. Ora, então uma igreja que é modelo na fé, no amor e na esperança, necessita continuar progredindo. Uma igreja padrão, ainda assim, é uma igreja que necessita caminhar, avançar, crescer, desenvolver-se, amadurecer, pois essa é a perspectiva da vida cristã. Nossa vida é um continuar progressivo de santificação, a fim de que nós não nos contentemos com os padrões medianos da existência humana, mas sejamos aperfeiçoados à semelhança de Cristo, aquele que era o varão perfeito. Esta é a medida da nossa fé, esta é a medida do nosso amor, esta é a medida da nossa esperança, as riquezas profundas e inabaláveis de Cristo. Não menos do que isso. É, portanto, muito justificável que uma igreja que é modelo na fé, no amor e na esperança deva ser orientada e exortada ao aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo, então, faz isso de duas maneiras. Na carta ele fala que, enquanto esteve com aqueles irmãos, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse crescimento, esse desenvolvimento se dá por meio da liderança. O apóstolo Paulo era um pastor para aquela igreja.
fundador daquele trabalho. E ele mesmo teve esta responsabilidade, esse cuidado, de enquanto acompanhassem aqueles irmãos, de exortar, consolar e admoestar, a fim de que eles vivessem de modo digno. Por isso que no capítulo 5, o apóstolo exorta que aqueles irmãos acatem com apreço os que trabalham entre eles e que presidiam-nos no Senhor, e que eles tinham um papel de admoestação. Como é importante o papel da liderança nesse processo de crescimento e desenvolvimento da igreja de Deus, dos irmãos, dos santos que vivem nesta comunidade. E Paulo então dá o exemplo como liderança e exorta a igreja que acatem os líderes que têm este cumprimento, que têm esta obrigação, que têm esta missão de desenvolver. E Paulo fala a respeito disso na sua carta aos Efésios. Aqueles que Deus separou para aperfeiçoar os santos no desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, uma liderança instituída de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa liderança tem esta responsabilidade de desenvolver, de amadurecer o povo de Deus. Mas não somente da liderança essa responsabilidade. Este é o foco da minha mensagem nesta noite. Por isso que ela possui este tema, os imperativos do amor. Porque o capítulo 5 está recheado de imperativos, de ordens, de mandamentos, de exortações, de admoestações, de encorajamento, de desafio feito pelo apóstolo em nome de Deus. E por isso ela está recheada. E por uma questão de orientação, eu separei 3 imperativos esse capítulo 5, a partir do versículo 13, 14 em diante. Os imperativos do amor, que nós vamos tratar nessa noite, os imperativos da fé, em um momento oportuno, e também os imperativos da esperança. Exatamente aquela igreja que era modelo na fé, no amor e na esperança. E o apóstolo Paulo, então, destaca imperativos a fim de que essa igreja seja aperfeiçoada. E eu entendo e eu organizei desta maneira, seja aperfeiçoada no amor, na fé e na esperança. E nessa noite, então, nós vamos tratar a respeito dos imperativos do amor. E esse imperativo, ele é dirigido a todos os crentes, a segunda maneira pela qual Paulo contempla que essa igreja, a igreja do Senhor, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue, a igreja do Deus vivo, seja aperfeiçoada, seja desenvolvida e amadurecida no padrão de varão perfeito que é Cristo, através da mutualidade dos seus membros, através da unidade deste corpo. E Paulo vai tratar nesta carta mesmo, assim como ele faz em diversas das suas epístolas, a respeito desta mutualidade, desta corresponsabilidade que nós temos uns para com os outros. E essa é a expressão que se repete em muitos lugares na palavra de Deus, uns para com os outros, uns aos outros. E parte dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O apóstolo Paulo também, ele recheia as suas epístolas com essa expressão e deixa entender que é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele então fala a respeito desta mutualidade da igreja, dessa corresponsabilidade que temos. No capítulo 3, versículo 12, ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Ainda no capítulo 4, versículo 9, ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. No capítulo 4, versículo 18, ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no capítulo 5, versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esta mutualidade, esta corresponsabilidade do amor fraternal, da unidade do corpo de Cristo, que nos torna responsáveis. E, portanto, o apóstolo Paulo exorta a sua igreja que viva os imperativos do amor. E esses imperativos vão, então, estabelecer essa relação. E por que imperativos do amor? Porque, meus queridos irmãos, eles tratam a respeito do cuidado, do consolo, do tratamento, da cura do corpo de Cristo.
E este imperativo inclui a mim como pastor, a mim como membro deste corpo, a você também como participante da igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue, que Cristo morreu por ela, que Cristo morreu para aperfeiçoá-la, para santificá-la. E você faz parte desse corpo. E o apóstolo Paulo tem este conceito muito bem firmado da igreja como o corpo orgânico de Cristo, como o corpo místico de Cristo, como uma unidade que não pode ser quebrada. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Por isso aqueles irmãos vivem como um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Portanto, nós nos tornamos responsáveis por esses imperativos. Inclusive porque o apóstolo Paulo, no final da sua epístola, fala o seguinte: conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Isso quer dizer que tudo o que aqui está sendo tratado é do interesse, é para consolo e é para exortação de todos os irmãos, de toda a igreja. Os imperativos do amor. Versículo 14, ele fala então a respeito desses imperativos. Exortamos também, irmãos, a que, primeiramente, admoesteis os insubmissos. Esta mutualidade deve tratar, no meio do corpo de Cristo, através de uma admoestação, de uma repreensão branda, de uma correção benevolente, aqueles que são insubmissos. Porque no corpo de Cristo há aqueles que assim vivem. São insubmissos, vivem desordenadamente, como que fora do passo, como um pelotão do exército que marcha todos na mesma passada, mas sempre tem aquele que erra. E quando erra, se torna notório que aquela pessoa está completamente fora da ordem imposta. É como aquele que, isso aconteceu comigo quando eu estava no quartel, quando todo um quartel estava marchando e fazendo uma conversão à direita, um dos meus colegas passou mal e começou a marchar pelo lado esquerdo, na direção oposta, sozinho, no meio de um batalhão. E alguns riam, alguns não sabiam o que estava acontecendo, mas aqueles que vivem desordenadamente são exatamente aqueles que se extraviam, que saem do compasso, que desviam da rota. São aqueles que estão destoando de um grupo que está caminhando com um propósito. E no meio do corpo de Cristo, existem esses que vivem desta maneira. E o apóstolo Paulo contempla isso na igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo contempla isso na igreja do Senhor, em todos os lugares por onde ele passa. São aqueles que precisam ser admoestados, precisam ser corrigidos, precisam ser reencaminhados para o passo certo. Pelo que nós podemos observar nos assuntos tratados pelo apóstolo Paulo, ele fala a respeito do próprio exemplo de como ele trabalhou, se empenhou enquanto missionário ali naquela cidade, para não ser pesado para ninguém. E parece que alguns irmãos daquela igreja estavam querendo viver à custa de outros. Isso não é novidade, né? Não é coisa nova não, viu? É coisa antiga. Irmãos que estavam simplesmente deixando de trabalhar, distorcendo e com a má compreensão a respeito da volta de Cristo. Já que Cristo vai voltar, nós seremos arrebatados, levados com Ele, para que trabalhar? Vamos viver. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, olha, quem não trabalha não come. Então tinha alguma coisa errada. Se esses irmãos estavam comendo pelo trabalho de outros, né? E normalmente isso acontece ainda em nossos dias. Mas era um motivo pelo qual aqueles irmãos precisavam ser exortados. Mesmo porque o testemunho estava começando a furar, não é, a redoma das nossas tratativas internas. E os irmãos começaram a ficar preocupados porque as pessoas de fora estavam vendo aquilo. E isso ia de encontro com o testemunho da fé. Então o apóstolo Paulo trata a respeito desses assuntos. E possivelmente esses insubmissos a quem ele direciona essa palavra sejam pessoas que estavam vivendo dentro dessa perspectiva, né? Sendo pesado para o irmão, sendo motivo de escândalo para a igreja. Mas o importante é que ele estabelece esse imperativo. É uma responsabilidade nossa, meus queridos irmãos, que nós admoestemos os insubmissos. Precisamos ter essa visão muito clara, a fim de que não permitamos que os irmãos caminhem distantes do caminho e nós sequer abramos a nossa boca para adverti-los, para exortá-los com amor. É responsabilidade nossa, sim,
fazer com que esses insubmissos, esses que estão vivendo desordenadamente, sejam advertidos, sejam corrigidos, sejam admoestados, a fim de que retornem ao caminho. Este é o imperativo a respeito do qual a igreja se desenvolve e se trata como corpo de Cristo. Admoestem os insubmissos. Em segundo lugar, Paulo fala que nós também devemos consolar os desanimados, porque a igreja está cheia de pessoas desanimadas. Um dos assuntos que Paulo traz a lume nesta carta é a respeito daqueles que estão muito entristecidos pela situação dos mortos. Aquelas pessoas tão queridas, os parentes, amigos, pessoas da nossa afeição, que foram levados antes do tempo, tiveram a vida abreviada, e eles não tinham muita certeza do que aconteceria com aqueles. Será que eles teriam também a mesma esperança que hoje nós, enquanto vivos, temos, de que o Senhor voltará para nos buscar? E o apóstolo Paulo trata a respeito disso, e traz uma palavra de consolo, traz uma palavra de esperança. E talvez, muito provavelmente, os desanimados sejam irmãos que tenham enfrentado essas dificuldades. Mas, obviamente, quer os insubmissos, quer os desanimados, esses assuntos eles não se fecham tão somente para rotular cada um deles, porque existem muitos e muitos outros motivos que tanto nos extraviam do caminho, como também nos desanimam. Mas a verdade é que o corpo de Cristo está cheio e repleto de pessoas que convivem conosco, no entanto se encontram desanimadas. E é um imperativo para a igreja de Cristo, a fim de que, como corpo de Cristo, nós sejamos consoladores, encorajadores daqueles que assim se encontram. Meus queridos irmãos, não é uma opção, não é uma obrigação da liderança, dos pastores, dos presbíteros. É uma obrigação sua, é uma obrigação nossa. Nós precisamos ter essa sensibilidade, este cuidado para nos aproximar daqueles que estão desanimados, porque pesa sobre nós a responsabilidade de encorajá-los. A obrigação é minha e sua. Por isso que é um imperativo, é uma ordem, não há opções. A igreja de Cristo está cheia de insubmissos, que precisam ser admoestados. A igreja de Cristo está cheia de desanimados, que precisam ser consolados, encorajados. Em terceiro lugar, Paulo fala que devemos ainda, como imperativo, amparar os fracos, os vacilantes, porque a igreja também está repleta destes. Muito provavelmente, Paulo está fazendo referência àqueles que, apesar de saírem de uma vida de idolatria, serem convertidos ao Deus vivo e verdadeiro, contudo, ainda estavam sendo vacilantes na sua conduta, estavam vivendo em impureza. Por isso que Paulo exorta no capítulo 4, para que eles busquem a santificação, abstendo-vos da prostituição, e que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Fracos na fé, vacilantes, imaturos, neófitos, pessoas que ainda estavam sem saber exatamente como separar as coisas do mundo e as coisas de Deus, transigiam de um lado para outro e vacilavam consequentemente na fé, trazendo tristeza para o próprio coração, impureza para a sua alma, tristeza para o corpo de Cristo. E Paulo então fala que na igreja do Senhor nós encontramos muitos fracos. No contexto, a igreja de Tessalônica era uma igreja nova, mas nós podemos transpor e aplicar o contexto mesmo para uma igreja centenária. E independente do muito tempo que tenhamos de igreja, ainda assim podemos ser como esses, fracos na fé, vacilantes, imaturos, com pouco conhecimento, com pouco discernimento, que não conseguimos divisar exatamente a maneira certa de agir, não conhecemos a vontade de Deus e não refletimos a respeito dos padrões do mundo. E a igreja do Senhor está cheia também de fracos, e esses fracos precisam ser amparados, precisam ser acolhidos, precisam ser auxiliados. É um imperativo que se estabelece para nós, a fim de que nós amparemos os fracos. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala que nós devemos acolher ao que é fraco, ao que é débil na fé. Que devemos demonstrar um amor maior por estes.
caminhar a segunda milha, mas devemos preservá-los, protegê-los, auxiliá-los, a fim de que eles amadureçam, se fortaleçam, se desenvolvam e sejam fortes e capazes o suficiente de, pelas suas próprias pernas, dar passos mais seguros na fé cristã. Meus queridos irmãos, esse texto me incomoda bastante, inquieta o meu coração, porque Paulo está descrevendo quem somos nós como corpo de Cristo. E sem citar nomes, ele está falando de mim, de você. Em algum momento, esta palavra encontra o seu nome nesta relação. Talvez como um insubmisso, talvez como um desanimado, ou quem sabe ainda como um fraco, um vacilante na fé. O importante é saber que nós, como este hospital de almas que somos, a igreja do Senhor, estamos aqui para ser tratados. O meu nome e o seu nome pode estar na relação destes que foram citados. Mas, quem sabe, com certeza, o seu nome também está na relação daqueles que foram colocados por Deus, com esta responsabilidade de dar um sustento, de dar um apoio, de dar a correção, a exortação, o auxílio presente, oportuno, não sendo um fraco, mas amparando, não sendo um desanimado, mas consolando, não sendo um insubmisso, mas admoestando. É você também. E William Hendriksen, em seu comentário a respeito desta carta, ele fala: não quer dizer necessariamente que essas divisões sejam tão estanques. Nós podemos transitar entre elas. E da mesma forma, quem sabe você seja um que admoesta, o insubmisso, mas ao mesmo tempo é um desanimado que precisa ser consolado. Ou quem sabe você é alguém que está amparando o fraco e ao mesmo tempo precisa ser admoestado porque existe insubmissão na sua vida. De uma forma ou de outra, nós somos inseridos neste contexto, porque pertencemos a Ele e temos esta mútua responsabilidade de obedecer, de acatar e de cumprir os imperativos do amor, mesmo porque o amor é essencialmente prático. O amor, para ser provado, ele precisa ser materializado. O apóstolo João fala isso: não amemos de palavras. Isso não é suficiente. Isso não define o amor, isso não prova o amor de ninguém. Confissões, declarações, isto é bonito. Isto poetiza a expressão do amor, mas enquanto você não age, enquanto esse amor não sai das palavras para fato e verdade, esse amor não é provado. É por isso, meus queridos irmãos, que nós fomos amados com um amor profundo, porque Deus deu o seu Filho. Ele deu. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu o exemplo, Ele encarnou o amor, porque Ele é amor, a fim de que nós, à semelhança dEle, pudéssemos amar uns aos outros como Ele nos amou, exigindo da mesma forma o ato sacrificial, abnegado, a fim de que o amor não seja apenas uma mera confissão em nossos lábios. É por isso que esses imperativos que se nos impõem precisam ser praticados, porque dele dependemos para sermos tratados, curados, aperfeiçoados no amor de Deus, como o corpo de Cristo. Nós somos um hospital de almas e continuamente tem se aproximado de nós os feridos, aqueles que vêm retalhados pela ação do inimigo, pelas marcas do mundo, pelas decepções do seu próprio coração, e chegam aqui precisando ser tratados. Alguns entram e se sentam e aqui ficam, e continuam submissos. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu do seu coração, e continuam aqui entre nós, vivendo a vida que querem. Mas de repente ele entende que aqui ele vai ser admoestado com amor, para o seu aperfeiçoamento, para a sua santificação. Tem pessoas que estão desanimadas, chorosas, muito próximas de nós e nós nem percebemos, e que precisariam de uma oração, de uma intercessão, de um abraço, de uma ligação, de uma visita, de um olhar, às vezes do próprio silêncio, e está aqui dentro, do seu lado. Talvez você que está nos acompanhando pela internet
Seja também um destes. Pela insubmissão, tem até vergonha de entrar no templo, de voltar para o convívio dos irmãos. E por isso essa tela te protege, porque a sua vida de insubmissão precisa ser admoestada. E no momento que você se aproxima desse corpo, você é envolvido nessa esfera de amor, e aqui você vai ser tratado. Talvez você esteja tão desanimado que o maior esforço que você consegue fazer é clicar o seu computador e acessar o nosso site. Mas você está aí prostrado, esquecido, um anônimo diante de nós. Talvez muito fraco, decepcionado, ferido por algum testemunho, precipitado de algum irmão. Muitos se escondem atrás dessa tela, mas muitos se escondem atrás de um sorriso aqui diante de mim também. Mas a Bíblia é muito clara, meus queridos irmãos, que nós fomos chamados para sermos instrumentos de Deus para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte desse corpo. Eu e você somos responsáveis pela vida dos meus irmãos. Somos pastores uns dos outros em certa medida. Somos pais, somos irmãos, somos companheiros. Nós fazemos parte desse corpo. E segundo o conceito que o apóstolo Paulo tem a respeito deste corpo, que é a igreja do Deus vivo, a igreja que ele comprou com o próprio sangue, a igreja que recebeu a vida de Cristo como doação, a fim de aperfeiçoá-la e torná-la santa, sem máculas, sem defeito. Ele entende que não há nada mais precioso do que este objeto do amor de Deus. Este objeto do amor de Deus foi tratado desta maneira, nos tornando corresponsáveis pela vida uns dos outros. Eu e você somos exortados a cumprir estes imperativos, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, mas sermos longânimos para com todos, pacientes sempre. Porque, como eu disse, a medida não é a medida dos nossos próprios conceitos, mas a medida e o tempo do tratamento é a estatura de varão perfeito. É até o dia que Jesus voltar. É até o dia em que então seremos aperfeiçoados na glória e seremos isentos, estaremos completamente livres de todas essas deficiências da nossa fé. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Mas ainda que fosse uma igreja modelo no amor, na fé e na esperança, o apóstolo Paulo exorta para que eles continuem progredindo cada vez mais. E exatamente naquilo que eles eram modelos, eles necessitavam se fortalecer, eles necessitavam amadurecer. E para isso impõe imperativos em cada um deles. E nesta noite você ouviu os imperativos do amor. Admoeste os insubmissos, console os desanimados, ampare os fracos e seja longânimo para com todos. Porque, meus queridos irmãos, talvez você seja um dos insubmissos, ou um dos enfermos, desanimados, ou até um dos fracos. Ou o que pode ser mais grave, ao invés de ser aquele que admoesta, aquele que consola, aquele que ampara, quizá isso não exista, isso não aconteça, mas cuide para que não seja assim. Não seja você quem desanime, não seja você quem extravie, e nem seja você quem enfraqueça a ovelha de Cristo no corpo. Porque Deus é vingador de todos eles. Deus é o vingador de todos eles. Eu quero dizer para a Igreja Presbiteriana da Bahia, que quando nós colocarmos isso aqui em prática, quando nós colocarmos efetivamente isso aqui em prática, nós cresceremos ainda mais na estatura espiritual. E muitos serão aproximados de nós, porque entenderão que aqui é lugar de acolhimento e de consolo. Aqui é lugar de perdão. Aqui é lugar de ensino. Aqui é lugar de compromisso. Aqui é um lugar de amor verdadeiro. E talvez você que está um pouco distante de nós, e não se preocupe porque eu não estou pensando em alguém especificamente, mas talvez você esteja aí atrás exatamente porque você não sente segurança de vir para cá e se expor para assim ser tratado. Mas este é o lugar que Deus estabeleceu
para que o seu povo, aqueles que foram por eles eleitos, fossem tratados e aperfeiçoados até o dia que o Senhor voltar para receber a sua noiva. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite e nos faça obedientes à sua palavra. Amém.